Leilin Faulen, força. 0,2, agilidade. 0,1, vitalidade. 0,3, força espiritual. 0,7, condição saudável. O AI-chip projetou os dados atuais de Leilin em uma pequena fonte azul ao lado da imagem no banco de dados. Foi uma visão trágica. Tudo bem. Exceto pela força espiritual que está mais próxima da de um adulto por causa das memórias que retive, o resto são estatísticas padrão para uma criança. Leilin ficou um pouco embaraçada. Ele estava atualmente mais fraco do que quando cruzou o Magozondo pela primeira vez. No entanto, os padrões dos adultos aqui são diferentes dos do Magozold. Eles não podem ser comparados. Leilin entendeu os novos critérios que o AI-chip havia adotado. As unidades estatísticas atuais representavam o padrão dos plebeus do mundo dos deuses. Como as leis eram mais rígidas no mundo dos deuses, houve até mudanças nas constantes físicas do mundo. Portanto, era perfeitamente normal que as estatísticas médias fossem maiores que no Magozold. Neste momento, o AI a voz de Chip soou mais uma vez. Bip. Fonte de energia desconhecida foi descoberta. A radiação está determinada a ter um efeito benéfico no corpo do hospedeiro. HM Leilin identificou a localização do problema descoberto pelo AI-chip, e viu um brilho branco leitoso dentro de seu baixo ventre que estava continuamente se espalhando para fora. Esta é a força divina do bispo anterior. Leilin estava muito certo sobre isso. Que efeito tem essa radiação? O AI-chip rapidamente deu uma resposta. Radiação parece estar em um estado de decaimento radioativo fraco. Estima-se dissipar completamente em 279 horas e, ao mesmo tempo, aumentar a força do corpo do hospedeiro em 0,1, agilidade em 0,1 e vitalidade em 0,2. Essa é a bênção de um deus. Leilin riu sarcasticamente. Um privilégio que só os fortes conseguem. Claro, Leilin reconheceu que isso era de fato um privilégio. Com essas bênçãos, seu crescimento definitivamente superaria seus pares. Ele também teria maior força e um físico mais bem construído quando crescesse. A disparidade entre as classes é definida desde o nascimento. A diferença nas linhas de partida significa que as crianças nascidas dos plebeus estão destinadas a ser incapazes de se igualar às crianças nascidas da nobreza, favorecidas pelos deuses. Mesmo que eles apliquem 100 vezes mais sangue, suor e lágrimas, e tenham um pouco de sorte, talvez tudo que possam ver sejam as costas daqueles filhos nobres. Embora Leilin estivesse confiante em eventualmente alcançar o pico, mesmo que ele começasse como um humilde plebeu, ele obviamente não rejeitaria uma posição social mais alta. Onde está o bebê? Eu quero ver minha prima Clang. A porta da sala foi aberta mesmo quando uma voz suave e adorável soou. A pessoa que fala evidentemente não era muito velha, falando de maneira infantil. As outras empregadas pareciam reconhecer a origem da voz e permitiram que ela se apoiasse na lateral do berço de Leilin. Oh! Ele está acordado! A garotinha gritou surpresa. Isso é um parente. Leilin abriu os olhos tristemente e avaliou essa pessoa imprudente que interrompeu sua linha de pensamento. A garota tinha alunos azuis como ele. Fios de seu cabelo dourado e sedoso acariciavam sua testa justa e delicada, emprestando um charme delicado a ela. Seu nariz pequeno e bonito foi levantado ligeiramente, e abaixo dele estava uma pequena boca que revelava seus caninos fofos enquanto sorria. Havia também duas pequenas covinhas, uma de cada lado das bochechas. Isabel, você está incomodando ele. As vozes dos outros adultos podiam ser ouvidas neste momento, acompanhadas de passos. A menina foi puxada para o lado, e a ocasional voz descontente soou fora dela. Isabel, que pirralho energético! Ele sentiu um grande problema daqueles olhos inquisitivos. Ela claramente tinha grande interesse nele. Ele previu que esse primo mais velho não o deixaria ter paz. O que deixou Leilin um pouco louco por ele não ter absolutamente nenhum poder para resistir a ela agora. Querido Deus,
Por favor, mande Isabel de volta para casa imediatamente. É melhor que esteja do outro lado do continente. Ele começou a rezar piedosamente. É uma pena que o mundo não pareça ouvir suas orações. Logo depois, Isabel, sua prima mais velha, decidiu ficar no solar de sua família. Aparentemente, esta jovem iria ficar com a família Faullin por um longo período de tempo. Os próximos dias de Leilin foram extremamente difíceis. Ele ainda podia tolerá-la apertando suas bochechas ou sufocando seu rosto com creme, mas o mais sério de tudo era que essa prima para imitar os adultos mudando as fraldas. Oh Deus! Já era vergonhoso o suficiente brincar com um bebê depois da reencarnação, e agora sua prima mais velha, que ainda era uma menina, queria trocar as fraldas dele. Querido Deus, Leilin realmente teve vontade de se matar ali mesmo. Se apenas os deuses soubessem de sua situação no futuro, eles definitivamente mostrariam seu forte apoio e aprovariam essa decisão. Infelizmente, não havia tal coisa como se apenas neste mundo. Com a linha de fundo e caráter de Leilin, estes eram apenas assuntos triviais. Depois de simplesmente se envergonhar algumas vezes, ele não tinha mais tantas mudanças de humor. Ele até mesmo descobriu rapidamente o último truque para lidar com Isabel. Estava chorando alto, chorando implacavelmente. De qualquer forma, ele era um bebê jovem, e não podia ser mais normal chorar quando ele era intimidado. Uma vez que ele fez, ou sua mãe ou algum servo ou empregada viria em seu socorro. Eles até mesmo repreendiam firmemente a garota às vezes, o que o fazia sentir-se inexplicavelmente despreocupado. Depois de alguns desses incidentes, Isabel não se atreveu a fazer algo incomum que deixasse Leilin infeliz. Ela até parecia ter um pouco de medo dele, o que o agradou muito. Também tinha que ser dito que, em certos aspectos, o caráter forte de Leilin fazia o cabelo ficar em pé. Esses incidentes incômodos da vida eram apenas assuntos insignificantes. Graças à sua identidade como bebê, muitos adultos não se afastaram intencionalmente dele quando discutiram assuntos. Quem poderia imaginar que uma criança de apenas alguns meses teria a capacidade de lembrar de alguma coisa? Leilin conseguiu reunir muita informação. Com a valente habilidade de Chip de coletar informações e as coisas que os subordinados e servos revelaram involuntariamente enquanto conversavam, sua compreensão da família rapidamente superou a da maioria dos outros. Ele até aprendeu muitos segredos deles. Afinal, ser capaz de fofocar sobre seus mestres sem se preocupar enquanto eles não estavam por perto era praticamente instintivo para esses criados. Além disso, Leilin ainda era uma criança e eles não o evitariam. No entanto, eles nunca teriam imaginado que seu pequeno mestre já tinha vontade, e até se lembrou de cada coisa que eles disseram claramente. Embora a maioria das coisas que esses subordinados discutiram fosse muito vulgar e fosse acompanhada por imaginação exagerada, Leilin logo conseguiu obter um profundo entendimento de sua própria família, e até usou o iChip para produzir uma árvore genealógica. Primeiro, seria seu pai, o Barão do Reino. O pai de Jonas Faullin teve grandes realizações militares. Por causa de sua herança, ele obteve algumas terras feudais, tornando-se um nobre em ascensão no reino. Ele tinha alguns irmãos mais novos e eles formaram a atual linha de descendência para a família Faullin. Sua mãe, Sarah, era uma mulher gentil e benevolente da classe alta. Como uma família nobre no serviço militar, eles tiveram que passar por um processo extremamente miserável para obter um feudo. Não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. O respeitado avô paterno de Leilin parecia ter sido a cabeça da guarda imperial do reino. Ele estava em termos amigáveis com o príncipe anterior, que também era o atual rei. Nas guerras que se seguiram, houve algumas vezes em que seu avô quase perdeu a vida, e ele acabou com um corpo cheio de ferimentos que não podiam ser curados totalmente mesmo com feitiços divinos.
Só então ele mal conseguiu aproveitar a oportunidade para desenvolver o território do reino e se tornou um nobre proprietário de terra. Ele foi então conferido o título de barão, e deu seu último suspiro não muito depois. E foi exatamente onde estava a mansão de Leilin. Falando nisso, seu pai Jonas era na verdade um líder altamente realizado. Ao chegar à sua propriedade feudal, ele não só abriu ativamente novas terras para a agricultura, expandiu processos de produção e gerou numerosos tipos de cultivos comerciais, como também estabeleceu um porto decente em uma ilha remota. Através do fornecimento de água potável, comida e serviços de manutenção para os barcos que passaram, ela desenvolveu-se lentamente. Eles conseguiram resistir a alguns ataques de piratas, levando-os a recuar. Agora, a liderança de Faulen já havia passado por mudanças revolucionárias em comparação com antes. Sua terra foi aclamada como a joia da costa do reino, e certamente levou a nobres veteranos cobiçando-a. No entanto, tudo isso ainda estava dentro do alcance das capacidades do Jonas. Pelo menos não havia conflitos intensos no momento, o que fez Leilin suspirar de alívio. Isabel também morava na mansão com a família de 3 pessoas. Seus pais pareciam ter se esquecido dela depois de jogá-la aqui, e ela mesma parecia estar se entregando muito prazer para cuidar de sua casa. Além de Isabel, toda a mansão estava cheia de criados da família Faulen. O mordomo grisalho Ryan tinha o status mais alto, e também havia um grande grupo de cozinheiras, empregadas domésticas, criadas, cavaleiros aprendizes e presentes semelhantes. As terras feudais da família Faulen eram realmente enormes. Havia uma fazenda independente, moinho, estável, oficina, fábrica de extração de óleo vegetal e outras instalações. Havia até parcelas inteiras de terras férteis que empregavam agricultores, tanto homens quanto mulheres. A mansão inteira foi capaz de fornecer farinha, vinagre, vinho e itens semelhantes em grandes quantidades, bem como ferramentas agrícolas de ferro em quantidades menores. Mesmo se eles fechassem suas portas para o mundo exterior, eles ainda seriam autossuficientes por um longo período de tempo. Leilin havia como a típica situação econômica de uma vila feudal. Devido à curta história da família Faulen, eles ainda não tinham capacidade financeira e recursos físicos para construir seu próprio castelo. Na verdade, a construção de um castelo exigia o consumo de grandes quantidades de pedra e comida, e até a assistência de sacerdotes e numerosos seres extraordinários. Mesmo antigas famílias nobres muitas vezes não tinham dinheiro para financiar um castelo. Claro, uma vez que a construção estivesse completa, seria o orgulho e o símbolo da família. As habilidades defensivas dos castelos pertencentes aos nobres no mundo dos deuses eram de alto nível. Os castelos eram protegidos por formações de magia, e até mesmo as tropas militares não seriam capazes de derrubá-lo em um curto espaço de tempo. Ao interagir dentro do círculo da nobreza, muitas vezes se sentiria como se ele fosse menor do que os outros por uma cabeça sem um castelo próprio.